Conheça as armadilhas do banco para aumentar seu passivo. Existe um ponto que quase ninguém percebe quando está endividado. E é exatamente esse ponto que faz a dívida crescer. Mesmo quando a pessoa acredita que está resolvendo. O banco não precisa te enganar para aumentar o seu passivo. Ele só precisa que você não entenda o sistema. E quando você não entende, você mesmo toma decisões que aumentam a dívida. De forma silenciosa, progressiva e muitas vezes irreversível no curto prazo. Agora presta atenção nisso. A maior armadilha não está no contrato, está na condução da dívida ao longo do tempo. E isso começa com algo que parece positivo, mas não é. A primeira armadilha é a falsa solução rápida. O banco te oferece uma proposta, parcela menor, prazo maior, sensação de alívio imediato. Você aceita, mas o que ninguém te explica é o seguinte: você não resolveu o problema, você reorganizou o problema dentro da lógica do banco. E isso muitas vezes significa pagar mais no longo prazo, porque o banco não estrutura proposta para reduzir seu passivo. Ele estrutura para manter a operação ativa. Agora entra o ponto técnico que sustenta tudo isso. Com as mudanças trazidas pela Resolução 4966 e 352 do Banco Central, o banco não analisa apenas o valor da sua dívida. Ele analisa o risco da operação. E esse risco muda o tempo todo. Existe um conceito central chamado perda esperada. Ou seja, o banco projeta o risco de você não pagar antes mesmo disso acontecer. E quando esse risco aumenta, o provisionamento sobe. Traduzindo, o banco precisa separar dinheiro em caixa para cobrir o risco da sua dívida. E isso gera impacto direto no resultado dele. Agora, guarde essa frase. Provisionamento cria janelas, mas também sustenta armadilhas. Porque dependendo do momento, o banco pode te oferecer propostas que parecem boas, mas que, na prática, mantém você dentro do sistema por mais tempo. A segunda armadilha é a renegociação sem leitura. A maioria das pessoas acredita que qualquer acordo é vantagem, mas isso não é verdade. Reestruturação é diferente de renegociação. Renegociar pode alterar condições, aumentar saldo, prazos. Reestruturar busca reorganizar com estratégia e abrir cenário técnico de redução. Renegociar sem entender o cenário é aceitar o que o banco quer e não o que você precisa. A terceira armadilha é o tempo mal utilizado. Enquanto você espera, a dívida não fica parada. Ela evolui, ela muda de estágio, ela muda de risco e isso altera completamente a forma como o banco trata sua operação. O momento contábil influencia a negociação. Existem momentos tecnicamente mais favoráveis para propor a reestruturação. Quem não entende isso perde timing, perde tempo, e quem perde esse tempo negocia pior. A quarta armadilha é o arrasto mal interpretado. Se você tem mais de uma operação no mesmo banco, uma dívida pode afetar as outras, aumentando o risco global. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Arrasto mal compreendido gera medo, arrasto bem analisado gera estratégia. Nem toda piora é negativa, às vezes ela cria margem técnica. Quando o risco sobe, o provisionamento sobe e isso altera a conversa. Mas quem não entende entra em pânico e toma decisões ruins. A quinta e mais perigosa armadilha é o improviso. Achar que dá para resolver sozinho, sem análise, sem estratégia, sem entender o comportamento do banco. Isso é o que mais aumenta passivo, porque leva a decisões erradas em momentos críticos. Por isso existe um princípio absoluto. Negociação sem dossiê é amadorismo. Sem leitura técnica, você não está negociando, está reagindo. Agora vamos falar do caminho inteligente. Você não combate armadilha com impulso, você combate com estrutura. Antes de qualquer movimento é necessário auditoria contratual, leitura do estágio da dívida, análise de risco, avaliação do provisionamento, estruturação de estratégia. Sem isso você está dentro do jogo do banco e não conduzindo ele.
Agora, sobre o judiciário. Muita gente acredita que o caminho é entrar com um processo imediatamente, mas não é assim. Não é assim que funciona, porque antes de qualquer movimento judicial, estruturamos estratégias extraprocessuais que, quando bem aplicadas, normalmente evitam anos de processo. O judicial pode suspender cobranças, pode sim proteger patrimônio, bloquear execuções, mas ele é ferramenta estratégica. Não é o primeiro passo. Nosso escritório mesmo possui decisões positivas contra bancos em todos os estados do Brasil, mas nossa prioridade é resolver com inteligência antes que o problema aumente para você. Agora deixa eu ser direto com você. O banco não precisa criar armadilhas complexas. Ele só precisa que você não entenda o jogo. Porque quando você entende, você decide errado. E decisão errada aumenta o passivo. Se você quer entender como o seu banco está tratando a sua dívida hoje e identificar essas armadilhas antes que elas aumentem ainda mais as suas dívidas, o seu passivo, os nossos contatos estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Fale já com o nosso time de especialistas. Trabalhamos aqui com um número limitado de casos e atuação personalizada. Se o seu perfil for compatível com a nossa metodologia, você será orientado sobre os próximos passos. Decisão financeira não se adia. Estratégia começa agora. Os nossos contatos oficiais estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Fale com o nosso time e solicite a análise do seu caso.